Vim aqui para te falar de 5 livros que ajudam a gente a compreender o que tem acontecido no nosso país, identificar características da população brasileira e dessa parcela significativa do nosso povo que, infelizmente, não é capaz de aceitar viver em uma democracia, que tem a capacidade de ir para as ruas, findado um processo eleitoral, trancar vias exigindo o retorno da ditadura militar. O que acontece nesse país onde a contradição é inerente a um discurso que muitas vezes, consciente ou inconscientemente, remonta ao período da Segunda Guerra Mundial, durante a ascensão dos regimes fascistas na Europa, que é o caso da Itália, da Espanha e da Alemanha, com o advento do que aconteceu por lá, que foi o Holocausto. Esse simbolismo, esse discurso, esse apreço pela militarização da política é a característica fundamental desses regimes durante a Segunda Guerra. A aproximação entre a religião e a política, que é algo que já superamos há mais de 200 anos, foi discutido lá por Voltaire. A gente já passou de um processo onde a razão tomou a dianteira no processo de compreensão das relações humanas em detrimento da fé. A fé, cada um tem o direito de ter a sua e professá-la da forma como bem entender. A fé, a igreja, a religiosidade, ela não pode intervir em questões de ordem política. O Estado é laico. A gente está falando isso no século XXI. Isso já estava superado no século XVIII. Então a gente está vivendo um momento que necessita muito de uma intervenção dos livros. Eu estava vendo, aproximadamente 45% da população brasileira não lê. 30% da população brasileira sequer comprou um livro na vida. E 29% lê, mas não compreende aquilo que lê. Então a gente precisa e muito dos livros nessa tentativa de fazer as pessoas compreenderem o que é de fato viver em uma sociedade hoje, no século XXI, onde as instituições precisam e devem estar funcionando. É o caso, por exemplo, deste livro aqui, O que é Democracia, de Dennis Rosenfield, que é um livro da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense, que vai explicar que se a democracia não é o regime ideal, aquilo que a gente considera como perfeito, é o melhor que nós dispomos para que não tenhamos que viver em regimes autoritários. Sejam regimes autoritários onde o poder está centralizado na mão de uma única pessoa, ou de um grupo, de uma família, de uma facção, de um agrupamento de personagens que vão determinar o que deve ou o que não deve ser feito em um país, em uma nação. Ou seja, a democracia precisa ser defendida com unhas e dentes. A gente precisa compreender que o nosso país vinha vivenciando um processo onde aos poucos havia ocorrido uma série de situações que ultrapassam qualquer limite aceitável de liberdade de expressão, por exemplo. A liberdade de expressão tem um limite que é aonde começa o discurso de ódio, onde começa a se invocar elementos que remontam a algo que atinge e agride a dignidade humana. Existem uma série de movimentos a nível mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que condiciona onde que vai a liberdade de expressão. Defender características, elementos, simbologias que remontam ao nazismo, isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. A gente ter na presidência da República alguém que antes de chegar à presidência, e as pessoas votaram sabendo disso, saudou um torturador em pleno Congresso Nacional. Nada foi feito ali. Ele foi à tribuna saudar Brilhante Ustra, que se notabilizou por tipos de torturas mais sádicas possíveis, inclusive com mulheres, com crianças. Esse livro aqui, que é o segundo que eu quero te indicar, Brasil Nunca Mais, ele precisa ser lido, e se não for lido pelas pessoas que acabam defendendo cegamente a volta de regimes ditatoriais, né, como foi a ditadura militar no nosso país, que sejam por pessoas que consigam, ao ler, transpor isso em forma de diálogo com alguns
destes que fazem parte, que aderem a estes movimentos. Claro que tem pessoas que a nossa capacidade de diálogo ela inexiste, porque nem querem nem ouvir. Mas eu não acredito que toda essa população, esse contingente de pessoas que votou em Jair Messias Bolsonaro, comunga de todos os seus princípios e ideais. Esse livro aqui, ele deve sim ser indicado, e deve ser uma leitura para que as pessoas consigam refletir sobre o período recente da história do nosso país. As pessoas hoje vão às ruas pedir a volta não só da ditadura, como também do AI-5, onde se torturou de forma sádica, se tornou a tortura uma política de Estado, e aqui é narrado os métodos de tortura, é documentado, que a gente tem aqui os relatos de como as pessoas eram barbaramente torturadas, muitas delas nem ligadas a movimentos políticos, simplesmente por serem próximas a pessoas que lutaram sim contra a ditadura militar do nosso país. Então, familiares dessas pessoas sendo torturadas, crianças, torturas psicológicas, além das torturas físicas, as mais degradantes torturas que podem ter sido cometidas, que fazem inveja mesmo aos métodos utilizados durante o nazismo. Aqui a gente consegue compreender como que isso vai chegando no seio da sociedade e conquistando corações e mentes para que se consiga fazer o que se fez em 64, um golpe de Estado, de um governo legitimamente eleito, de João Goulart, para evitar as reformas de base. No nosso país, no período recente da história do nosso país, agora há pouco, houve, e está comprovado que houve uma ação político-jurídica para evitar que em 2018 o hoje eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse concorrer às eleições com o Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Haviam reformas trabalhista e previdenciária que o poder econômico determinou que deveriam passar a qualquer custo, seja feito o que fosse preciso ser feito. E assim foi. O nosso Brasil tem raízes históricas que nos mostram o porquê destes movimentos, e é por isso que eu indico muito Raízes do Brasil também, terceiro livro que eu estou te indicando, do Sérgio Buarque de Holanda, que vai falar o porquê dessa personificação da política do Brasil. Esse elemento que vem desde o processo de colonização, onde se identificam com essas forças exteriores como responsáveis por trazer o avanço para poder resolver os problemas próprios da nossa estrutura enquanto país. Isso remonta ao período da colonização. Então, assim, personificação e sempre pensando em algo externo como solucionador dos problemas. E aí entra um conceito que ele trabalha que eu acho fundamental, que eu lembrei muito disso agora, nesse momento que está acontecendo essas manifestações antidemocráticas no nosso país. Lembrei muito do conceito de homem cordial, que as pessoas erroneamente às vezes confundem. Homem cordial, essa característica do brasileiro seria porque é um homem bem educado, um homem cortês, né? Alguém que está sempre festejando, é alguém solidário, assim. Não é nada disso. Esse conceito de homem cordial, ele tem como a sua maior expressão talvez essa personificação da atividade política, porque esse homem cordial é aquele que faz política, que age, que atua de forma a colocar à frente da razão a emoção, coração. Ele age com o coração. Nada mais encaixa com isso que está acontecendo hoje no nosso país. E essa questão da personificação também é muito clara hoje, porque a decisão, haviam outros candidatos, né? Se tentou uma terceira via, mas a decisão entre quem iria governar o nosso país ficou entre duas personalidades que arregimentam grandes massas: Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito, e Jair Messias Bolsonaro. Essa personificação da política, ela se faz presente ainda hoje. As pessoas votam naquele que eles identificam como uma liderança, como alguém a quem seguir, né? E isso é muito preocupante, porque se a gente associa essas questões que têm a ver com as nossas raízes culturais, a nossa formação antropológica enquanto cidadão brasileiro, a gente pensa isso e aproxima da tentativa de militarização da política, de aparelhamento do Estado e da aproximação entre o governo e a religião. A gente tem aqui um caldo, uma série de elementos que remontam e que levam a uma possibilidade de um regime despótico. Foi derrotado esse projeto nas urnas hoje, 2022. O que vai ser do nosso país para daqui 10, 20 anos? Esse é o convite que leituras como essa nos permitem fazer. Isso porque o Brasil, e aí eu vou trazer uma quarta dica para vocês, é um país que ainda mantém muito fortemente as suas raízes escravocratas também. O que a gente consegue perceber em A Negra Forca da Princesa
a Polícia, Pena de Morte e Correção em Pelotas de 1830 a 1857, é todo um trabalho do historiador Kaiowá Cardoso Albalan, de antes de entrar especificamente nesse recorte que ele faz do Rio Grande do Sul em Pelotas, na questão de como que o Brasil se constitui nesse elemento controverso, a gente poderia até dizer, que a gente tem aqui um liberalismo conservador. Isso está nas entranhas da formação também cultural e política do nosso país, quando no Brasil começam a chegar ideais do liberalismo político e econômico. A gente sabe que teve muitos liberais que eram contrários à escravidão, eram abolicionistas, mas quando isso chega e é apropriado no Brasil por essa elite que era responsável pela escravidão, a gente vê que eles se apropriam disso de uma forma diversa. Ou seja, o ser humano, o homem e a mulher negra escravizados no nosso país não eram vistos como seres humanos, não eram vistos como cidadãos, e sim como mercadorias. Então eles conseguem absorver alguns dos elementos do liberalismo do ponto de vista da economia, mas eles identificam o negro, o homem e a mulher negra como mercadorias. Então eles faziam parte, eles pertenciam a estes senhores, eles eram propriedade privada. Essa versão, essa forma escravocrata de diferenciar as pessoas, de enxergar o que pertence a estes que fazem parte da elite nacional, isso está entranhado nas raízes do nosso país. E isso se manifesta ainda hoje. Bom, a gente vê como que as pessoas se alvoroçam contra as políticas de cotas, por exemplo. E isso está aí. Isso faz parte também da identidade nacional, infelizmente, mas isso é uma realidade. E aí a gente chega no último livro que eu quero te indicar. O Ódio como Política, porque ele retoma tudo isso que eu falei e traz para a contemporaneidade com diversos artigos. É um livro organizado pela Esther Solano e trata da reinvenção das direitas no Brasil e nos revela aqui um assunto que eu acho que é fundamental, entre tantos, mas que esse eu vou ressaltar para vocês, porque é um livro que eu vou inclusive buscar deixar o link para vocês darem uma olhada aí, porque eu acho que tem ele disponível em PDF, então vocês podem dar uma olhada. Mas tem um artigo especificamente que eu acho que acaba abarcando um pouco tudo isso, que é a nova direita e a normalização do nazismo e do fascismo, do Carapanã, que isso aqui ele usa um pseudônimo para assinar, um autor desconhecido, onde ele vai falar de como que tem que se movimentado as direitas em todo o mundo, e especificamente no nosso país. E aí lá pelas tantas ele diz o seguinte: uma discussão é o quanto a nova direita seria diferente da antiga direita, ou seja, a direita que emergiu depois da Segunda Guerra Mundial. É provável que a diferença mais significante entre ambas esteja no fato de que a nova direita recusa a democracia liberal. A nova direita recusa a democracia liberal, ou mesmo qualquer forma de democracia. O sistema político ideal parece variar entre um retorno do absolutismo, e a gente sabe que tem pessoas que vão para a rua reivindicar isso aí também, e a democracia iliberal, desenhada por Viktor Orbán, na Hungria, que é um dos pares do Bolsonaro. Então a gente vê aqui uma reflexão muito importante, muito interessante, sobre como tem que se reagrupado, se rearranjado as forças políticas em todo o mundo. Em outro contexto, dentro de uma política internacional em que houvesse respaldo às Forças Armadas e respaldo aos arroubos autoritários de Jair Messias Bolsonaro, nada indica que não haveria um golpe de Estado nos moldes que ocorreu em 64, hoje no nosso país. Isso está aí, isso está dado, e as pessoas estão na rua se sentindo autorizadas a reivindicar um regime antidemocrático, reivindicar, questionar as urnas, a volta de elementos e simbologias que remontam a períodos que são os mais obscuros da história da humanidade. Então precisamos sim de uma intervenção literária, precisamos sim da literatura, da leitura, da formação da consciência e do pensamento crítico, para que as pessoas possam compreender o que de fato acontece no seu entorno e nesse país. Enquanto a gente não enxergar a política como um espaço de atuação de todos nós, nas nossas micro-relações inclusive, nós ficaremos reféns de uma sociedade que é incapaz de conviver com a democracia. Precisamos superar isso, gente, porque daqui 10, 20, 30 anos eu quero que o meu filho possa viver dentro de uma sociedade que seja civilizada, que saiba conviver com as diferenças e aceitar quando for derrotada num processo eleitoral, aceitar a democracia, o governo da maioria
o governo que tem que ser, depois de eleito, para todos e para todas. É isso, essas são as dicas que eu quero te deixar hoje aqui no Sujeito Literário. Vamos continuar conversando, tem muito pra gente conversar a respeito de consolidar a democracia de fato no nosso país. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.